Olá, sejam muito bem-vindos ao Noncast, podcast onde o mundo dos negócios internacionais ganha voz e contexto. Temos aqui Vitor Moura, diretamente de Pequim, na China, e eu, João Pedro Rotti, aqui no Brasil. E hoje a gente vai fazer um resumo de como estão funcionando os novos investimentos chineses no Brasil, para que lado as coisas estão indo e o que pode ter de oportunidade para as empresas brasileiras que queiram capitalizar nesse olhar da China cada vez maior em relação às oportunidades que existem no Brasil. Então vamos lá, Vitão, olhar aí o que foi o dinheiro que os chineses têm trazido para cá nos últimos tempos. Vamos lá, já começo primeiramente para quem se interessa por esse assunto da recomendação dos estudos feitos anualmente pelo CEBC, o Conselho Empresarial Brasil-China, de onde a gente usou a maioria dos dados desse episódio. Eles fazem um trabalho muito bom, consistente sobre o direcionamento desses recursos no Brasil. Então eu já deixo aqui tanto a indicação da nossa fonte para hoje, quanto a recomendação de quem tiver interesse, tá? Estudos muito bem detalhados. Mas vamos lá. Em 2025, investimentos chineses no Brasil somaram 6,1 bilhões de dólares, crescimento de 45% em relação a 2024, o maior desde 2018. E agora, pasmem, o Brasil foi o país que mais recebeu investimentos chineses no mundo inteiro ano passado. Tá? Então, isso passou de Estados Unidos, Indonésia, enfim, outros países naturalizados que tradicionalmente recebem muito investimento chinês. O Brasil agora é o número 1. E, enfim, a gente vai entrar um pouco nos detalhes disso, mas já soltar essa bomba aqui logo de cara. Né? Importante lembrar. E por que isso aconteceu? Né? Primeiro, combinação de fatores internos, tanto internos quanto externos, com relação a Brasil e China. Do lado interno, real desvalorizado, lógico, que ajuda, né, a baratear alguns ativos aqui brasileiros em dólar, então isso aumenta a atratividade. O Brasil é o maior mercado da América Latina, isso não muda, isso é uma coisa estrutural. A gente tem abundância de recurso natural, energético, matriz energética limpa, enfim, todas essas questões. Do lado externo, as tensões geopolíticas. Né? A gente sempre bate na tecla da China, por que hoje a China busca opções, né, fora dos países ocidentes que tradicionalmente antagonizam a China num país que precisa seguir crescendo para manter a sua estabilidade social. Né? Então empurra mais capital chinês para o sul global e o Brasil aí se mostra como um destino mais seguro e atrativo, tá, nesse cenário. Então, anotei aqui algumas coisas de metodologia para passar para o pessoal, vou passar rapidamente. Quando a gente fala de investimento estrangeiro direto, a gente usa várias fontes para fazer os cálculos. A gente tem que diferenciar, então, investimentos confirmados e não confirmados, ou seja, não confirmados é aquele investimento que foi anunciado, mas não necessariamente saiu do papel, tá? E depois a gente tem duas métricas básicas, o valor do investimento e o número de projetos. Então, você pode ter um projeto de 25 milhões ou 25 projetos de 1 milhão, né? Então, que chegam no mesmo valor total investido, mas com diferente número de projetos. Então, são dois indicadores básicos para o pessoal entender como é que isso é calculado na parte acadêmica da coisa, tá? Então, passando ali, vamos pensar direto em alguns setores, tá? Para de onde vem esse dinheiro e para onde ele vai? Setores dos valores investidos, divisão setorial dos valores em 2025. Eletricidade, a parte de geração de energia, 29,5% de tudo. Tá? Ou seja, com 1,7 bilhão de dólares, aumento de 25% em relação a 24, o maior valor de 2020. Mineração com 29% também, então valor que triplicou desde o ano passado. Automotivo, 15,8%, aumento de 66%. Setor de petróleo e gás, 13,3%, aí uma queda de 24%. Em quinto, TI, tecnologia de informação, 6,3%. Todos os números do CBC. Estudo sobre 2025, publicado em 2026, tá? E entrando rapidinho no setor de eletricidade, de energia, geração e transmissão, tá? Esse líder o setor segue sendo líder desde 2012, e na maioria dos anos foi o setor líder. Vale lembrar um nome aqui, quando a gente fala de geração de energia, que é a investidora, que em 2025 a principal investidora foi a CPFL, tá, que é controlada pela State Grid chinesa desde 2017. E isso você teve expansões tanto da própria State Grid, da CTG, que é a China Three Gorges, SPIC, China Energy, enfim. Todos os 27 projetos do setor em 2025 envolveram energias limpas.
solares, eólicas, hidrelétricas e também a parte de transmissão. Para quem não sabe, grandes partes das maiores linhas de transmissão em quilometragem no Brasil, especialmente na região norte, já são licenciadas para empresas chinesas há algum tempo. Tá? Então, toda essa parte, a China faz um trabalho muito bom nesse sentido. Eu acabei de voltar de uma viagem para o oeste da China, que são regiões com altíssima altitude ou desertos, e você vê linhas de transmissão a 4.000 metros de altura, cortando desertos. Então, eles são muito bons nisso. É isso que eu quero dizer. E essa expertise está chegando aqui no Brasil também. Já faz algum tempo, não é de hoje. Tá? E um segmento que recebeu bastante atenção também foi mineração, né, Vitor? Tem bastante discussão sobre a questão de terras raras e tal, mas a China, na prática, já vem colocando dinheiro nesse setor específico também, né? O principal destaque, né? Exato. Isso. No episódio de hoje, a gente tem que trabalhar com números para dar para o pessoal entender, né? Então, o grande destaque do ano, com certeza, foi mineração. Os investimentos passaram de $500 bilhão em 24 para 1,7 bi em 25. Tá? Então, um aumento de mais de 3 vezes. E, lógico, o maior valor aí, a maior participação relativa do setor desde o início da série histórica, que vai de 2007 para cá. Tá? Então, é lógico que é a questão das terras raras, entre outras, entrando aí no palco. Né? 3 grandes negócios do ano para mostrar para o pessoal. A CMOC, que é uma das maiores estatais chinesas de mineração, comprou minas de ouro da canadense Equinox Gold em Minas Gerais, na Bahia e no Maranhão, tá? Por mais de $1 bi, maior aquisição do setor ano passado. A MMG Singapore Resources, aí, que é subsidiária da chinesa MMG, tá? Comprou o negócio de níquel da Anglo American no Brasil por 500 milhões, ativos aí em Goiás, Mato Grosso e Pará. E a Bain Non-Ferrous, que recém-chegada no Brasil, adquiriu a mineração Vale Verde da Appian Capital em Alagoas por 243 milhões de dólares, focado em cobre. Então, você tem coisas que vão além da questão de terras raras. E por que esse salto repentino em mineração, Vitor? Primeiro, são vários fatores. O primeiro deles é a política de descarbonização da China, que está batendo agora no Brasil. Essa questão da China buscando terras, buscando energia renovável, a China lidera aí o processamento, por exemplo, de refino global de minerais críticos, tá? Mas ela depende muito da importação de matéria-prima para fazer esse refino também, né? Então, aí a demanda só cresce. Por exemplo, carros elétricos usam 6 vezes mais minerais críticos do que carros a combustão, tá? Usinas fotovoltaicas usam 6 vezes mais do que uma usina termoelétrica a gás. E as usinas eólicas offshore, ou seja, aquelas torres eólicas no mar, elas vão 13 vezes mais minerais críticos do que uma usina termoelétrica a gás equivalente. E aí o Brasil entra nessa conta com números muito atrativos, né? O Brasil é o segundo maior detentor de reservas de terras raras, tem 23% do total global atrás só da China, da própria China, inclusive. Né? A gente tem 26,5% das reservas globais de grafite, e o terceiro maior produtor em níquel, com mais de 12% do total mundial, além de ser o quarto em bauxita e alumina, com 9% do mundo. Sim, ou seja, dados todos do CEBC. Os chineses fizeram a conta e está explicado por que a mineração foi um dos grandes investimentos do ano passado. E porque isso vira, inclusive, defesa estratégica na guerra, não ideológica, mas na guerra político-econômica, né, com os Estados Unidos. Então, tá evidente, né, o porquê, né? Tudo bem que nós deveríamos ter empresas brasileiras fazendo isso, né? Mas tudo bem. Mas acho que tem algumas coisas. Primeiro, a gente vai chegar na parte do investimento que também está além da exploração de matérias-primas, de commodities, que a gente sempre fala no Brasil. Você tem investimentos que estão investindo no Brasil, principalmente pessoas automotivo, que a gente vai entrar agora. Mas é legal reforçar aqui o seguinte: a China, esses números provam o quê? Provam que, apesar da gente sempre falar do Brasil, da burocratização, de como é difícil fazer as coisas, a China enxerga o Brasil como um destino bem confiável de investimento. E com risco relativamente baixo, com ambiente regulatório maduro, tá? Que no Brasil a gente sempre fala mal dele, que é regulado demais, etc. Né? Principalmente o empresário brasileiro tem essa impressão, mas para uma China que às vezes investe em muitos outros países do sul global com um ambiente muito mais incerto, o Brasil é um porto seguro para isso. Né? O Brasil conta com instituições muito mais sólidas, regras mais claras, etc. E um tratamento ao investimento estrangeiro que é realmente igualitário. A lei brasileira realmente não diferencia entre o investimento que vem dos Estados Unidos ou da China, por exemplo. Né? Ou até investimento feito pelo próprio Brasil, uma empresa brasileira, uma Vale, por exemplo.
né? Boa. Então, isso atrai muito, né? Lembrando, falando bem de Brasil um pouquinho. E falamos de segmentos mais estruturais, no caso de energia, principalmente mineração, mas vamos falar rapidinho do caso do segmento automotivo, né, Vitor? Que hoje talvez é o mais emblemático, mais tangível aí para o brasileiro médio, né? Isso. Nesse setor a gente vê a virada aí de vender para o Brasil para fabricar no Brasil, né? Assim, dados rápidos, BYD, aí a mais famosa, 72% das vendas locais de carros elétricos no Brasil, incluindo híbridos e os elétricos puros, tá? Já é feita no Brasil localmente, tá? Ou seja, são carros que estão no Brasil, aos poucos sendo cada vez mais produzidos no Brasil. Das 10 marcas que mais venderam carros elétricos no Brasil, 6 eram chinesas, dados da Fenabrave, via o CBC. E as importações de híbridos chineses bateram um recorde de 25 para 1,8 bilhão de dólares, respondendo aí, a China respondendo por 81% dos híbridos e 85% dos elétricos puros importados pelo Brasil no ano passado, estão juntos, representando 94% de todas as importações brasileiras de carros de origem chinesa, ou seja, a esmagadora maioria dos veículos chineses são ou híbridos ou elétricos, tá? E aí, movimentos de 2025 que vale citar. BYD comprou o antigo, aqui apanhado de fatos, aqui, vamos lá. BYD comprou o antigo complexo industrial da Ford na Bahia em 23 e inaugurou a operação produtiva em 25, em outubro de 25. E entre a inauguração e o fim de 2025, ou seja, 3 meses, já foram produzidos 20 mil veículos elétricos, já empregando mais de 2.000 pessoas localmente em Camaçari. A GWM, Great Wall Motors, comprou a antiga planta da Mercedes de São Paulo em 21, já começou a produzir em 25. A Geely adquiriu 26% da Renault do Brasil, e aqui é um exemplo sensacional que eu queria trazer. Sim. A Geely adquiriu 26% da Renault no Brasil em 25 e passa a usar a rede industrial da Renault, tá? Ou seja, a rede comercial e industrial da Renault do Brasil, que já é super madura, todo mundo sabe, tá certo? E a Renault passa a usar a tecnologia da Geely para ampliar sua linha de elétricos que estava ficando para trás de outras montadoras europeias. Então, juntas elas criaram, e agora passar para vocês, a Renault Geely do Brasil com investimento anunciado de 3,8 bilhões de reais, 680 milhões de dólares para o período entre 25 e 27. Por que que isso é fundamental? Pelo exatamente aquilo que a gente comentou no episódio anterior da mentalidade de parceria. Você tem duas gigantes que chegaram à conclusão de que era mais fácil cooperar do que competir, né? A Geely, para ganhar espaço no Brasil, que talvez uma BYD já estivesse na frente, ela junta forças com a montadora tradicional, com presença tradicional no Brasil, tá certo? E essa montadora se beneficia da linha de elétricos da Geely, que ela mesma está ficando para trás quando comparada com uma BMW, uma Volkswagen, por exemplo, que na China tem linhas de elétricos muito fortes, tá? Então, se mesmo essas gigantes estão com a mentalidade de parceria, ou seja, dividindo o bolo para fazer ele crescer, imagina as pequenas e médias empresas. Sim, tá? Fica aí a provocação rápida. Tá? Sim. E isso tudo é sorte de câmbio e geografia, ou o Brasil fez algo para contribuir especificamente, Vitor, com esse investimento, olhando para a questão produtiva também, não só tirar commodity daqui, né? Acho que tem a questão do mercado brasileiro consumidor, mas o que a gente pode ter feito, né? Eu acho assim, eu acho que tem um componente de política pública real que influencia nessa mudança. O CEBC, esse relatório que eu de novo recomendo o pessoal dar uma olhada, ele acredita parte dessa mudança, dessa atratividade do Brasil na nova indústria Brasil e políticas do governo que ajudaram a melhorar esse ambiente para esse tipo de investimento, mas também a geografia e a escala, né? O Brasil estruturalmente ele é um lugar atrativo, não tem muito o que fazer, né? O Brasil tem bases econômicas muito sólidas, tanto que a gente até brinca, né? O Brasil não dá certo, mas também não dá errado, né? A gente tem muitas bênçãos aqui que a esmagadora maioria do mundo não tem. O Brasil por si só é um mercado muito grande, né? Com consumo relativamente alto, com uma base sólida que tem uma oscilação, mas muito menor do que outros países comparáveis, por exemplo, de outros do sul global, né? Até com outros vizinhos da América Latina, se eu comparar com uma Argentina ou uma Venezuela também, né? Então o Brasil acaba sendo atrativo sempre, né? E aí, geopoliticamente falando, é a porta para a América Latina. Sim. É a porta essencial, por ser o maior mercado.
Sim, até e porque que se tem uma der certo aqui, predisposição a fazer bons negócios com a China. A história prova isso. sim, mais fácil de replicar para os outros mercados regionais depois, né? Então, se a gente faz um Com apanhado certeza. geral aqui, a gente vê, então, desde setores mais estruturais, como energia e mineração, passando por setores de alto valor agregado, como automotivo, com produção direta aqui, toda a parte de tecnologia, né? A Meituan, que é a gigante chinesa de entregas, escolheu a marca Kita para entrar no Brasil, ainda em piloto, está tendo uma série de dificuldades de adaptação, porque afinal o Brasil não é para amadores, e mesmo os chineses estão tendo que fazer uma série de entendimentos e adaptações do modelo de negócio para funcionar aqui em escala, né, Vitor? Mas dito tudo isso, assim, o que isso significa na prática, né, para quem está fazendo negócio, para quem está trabalhando aqui no dia a dia? Vamos lá. Você mencionou a questão dos serviços, tem toda a parte de logística e infraestrutura, mas o que isso significa? Primeiro que eu acho que alguns pontos de reflexão. Tá? Primeiro deles, há uma verticalização das cadeias, né? Que estão saindo aí de só exportar minério de ferro para investir em mineração, investir em manufatura, investir em distribuição local. Isso ficou muito evidente na cadeia automotiva, mas a gente tem um aumento disso na parte de mineração, que é o setor que está em voga agora, né? Nem tudo desses projetos, quem quiser entrar no detalhe de novo, pode ficar à vontade, sabe? São públicos pelo CEBC, tá? Nem tudo ali são investimentos em projetos de extração pura. Tem projetos de refino, você tem outras coisas que trazem aí mais valor agregado para dentro da economia brasileira, tá? Então, o sucesso desses investimentos também depende de investir na economia local, mas também do apoio local em regulação, licenciamento, estruturação financeira, parcerias, né? Então, você tem investimentos hoje. O que isso significa na prática? Esses investimentos vão demandar parceiros locais que viabilizem a operação a longo prazo. Né? Então, assim, quem é desse setor ou quem está nessas localidades, aí, de novo, a geografia, nesse caso, importa muito, né, de estar nesses lugares. Você tem uma demanda ali de se criar um ecossistema em volta desses projetos para fazer com que a coisa dure. Então, primeiro ponto de reflexão é que há uma verticalização, a gente está saindo de só a nova tendência é sair de só de exploração de recursos e exportação deles para fora, para criar toda uma cadeia que vai, por sua vez, gerar mais demandas para serviços, parceiros locais, etc., que garanta a viabilidade disso no longo prazo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de atenção, pensando em Brasil, é a dispersão geográfica. Você tem hoje um aumento. Historicamente, os investimentos chineses, sim, estavam concentrados no Sudeste, especialmente no eixo São Paulo. E hoje a gente tem, primeiro que eles já estão presentes em mais de 20 estados brasileiros, então na esmagadora maioria, e é o maior número da série histórica, nessa série histórica a gente tem os maiores números para a região de Norte e Nordeste, que estão ganhando uma participação relativa cada vez maior. E fazendo um paralelo muito rápido e muito simplificado, né, Vitor? Mas eu acho que esse investimento chinês, particularmente Norte e Nordeste, se conecta um pouco com a lógica da China também, que hoje tem investido nas suas regiões mais remotas, né, mais distantes, menos desenvolvidas, né? A sensação que eu tenho é que eles enxergam as oportunidades aqui no Brasil da mesma maneira, né? O próprio ferrovia, enfim, que vai puxar o centro-oeste com o porto de Xangai no Peru, mas norte e nordeste eternamente subfavorecidos, né? Os chineses aproveitando também essa oportunidade, né? Isso. E eu acho que vale que fazer uma reflexão, por exemplo, de demandas que atrasam, né? A própria BYD, aquele caso da BYD em Camaçari, né? Que teve dificuldades e entrou em processo, teve que pagar acho que 40 milhões de reais em ressarcimento por colocar os trabalhadores chineses que foram para a construção da planta, não eram os trabalhadores brasileiros, eram os trabalhadores chineses, em alojamentos que não estavam de acordo aí com a legislação trabalhista brasileira e a legislação trabalhista do estado da Bahia, especificamente, que era em Camaçari. E a BYD teve muitos problemas. Eu mesmo estudei esse caso quando aconteceu. E você tem ali presença de... A denúncia foi feita por funcionários brasileiros que filmaram, não foram os chineses, né, que denunciaram o Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, primeiro ele abre o inquérito, depois ele tem que tornar as provas públicas, os vídeos e fotos, etc. E daí aquilo fica disponível para outras empresas lá de processarem. A BYD foi mais processada por ONGs de defesa do direito trabalhistas que nem eram do estado da Bahia, e aquilo teve uma repercussão absurda. Sim. E para a BYD foi simplesmente uma empresa daquele tamanho que não teve o cuidado de contratar um agente local para ir e ver se aquilo está de acordo com a lei, né?
Mas que é E porque compreensível talvez também do ponto de vista de fosse negócio que eles estavam focados em fazer, né, meu? Independente de juízo de valor, tipo, É uma que é a coisa lógica bem... chinesa, né? Cara, Sim, começa a fazer, depois arruma, porque se vai primeiro né, organizar totalmente tudo a e tal, tu lógica já perde o chinesa de time, arrumar a coisa. enfim, foda. Isso, isso. Eles são muito... O chinês é muito bom, assim, em corrigir o erro no percurso, né? Eles Mas fazem isso primeiro muito faz, rápido, depois mas... arruma. Exato. Primeiro você sai fazendo, aí você vai arrumando, só que no Brasil tem certas coisas que não funcionam assim. Há leis estabelecidas e Sim, regras que têm que total. ser respeitadas desde o dia zero, Mas né? mesmo E com, aquilo é um caso, assim, mesmo com de uma essas empresa desse tamanho que situações, comete um erro desse. desculpa, teve o delay aqui. Mas mesmo com essas situações, acho que o ponto, assim, para quem está falando de negócio, né, de olhar essa verticalização que a China faz como um todo, como uma oportunidade de estudar no seu segmento, né, quem são os grandes players chineses que operam no seu segmento, seja na China ou já internacionalmente, de que maneira dá para se aproximar desses caras, para quando eles começarem a vir para o Brasil ou quiserem vir para o Brasil, você ser um parceiro, seja regional ou mais nacional, com quem eles queiram conversar e faça sentido, né? Você se posicionar como uma empresa, um parceiro estratégico para eles, acho que isso é muito importante, né, Vitor? E entender, então, a ideia Sim. hoje era fazer esse episódio expresso, né, sobre o resumo dos investimentos chineses no Brasil, como uma visão do que a gente pode trabalhar aqui localmente, né? Então, entendermos que o Brasil não é só o queridinho do momento, por assim dizer, ele continua sendo, nos últimos anos, está sempre ali entre os top 5, né, mercados onde a China mais investe no mundo inteiro. Óbvio que tem essa questão geopolítica envolvida de influência dos Estados Unidos, que a China consegue também controlar melhor do lado econômico, colocando dinheiro aqui, né? E entender que a gente pode pensar mais como os chineses também têm desenvolvido o investimento no Brasil, que é desde indústrias de base, como mineração, energia e tal, segmentos mais estruturais, até segmentos de maior complexidade, como é o caso do automotivo, tecnológico, né? Então, e talvez deixar essa provocação final, assim, que se a tendência de verticalização, por exemplo, né, de fazer extração, refinamento e processamento local, manufatura local, como que a gente pode caminhar para uma direção de agregar maior valor, né? Tem um caso específico que eu gostaria que a gente falasse em um outro momento, em um outro episódio, sobre a questão, por exemplo, de proteína de soja, né? Que a gente exporta o negócio bruto para a China beneficia e a gente está tendo que importar de volta para a indústria de carne no Brasil, né? Coisas assim impensáveis se tu para olhar de cara, como assim, né? Como é que a gente não faz isso, né? Então, para mim fica assim, eles estão investindo porque o Brasil é um mercado com muito potencial, com muita demanda. Fica o dever de casa para a gente ver como que eu agrego mais valor, seja para competir com o próprio chinês ou para trabalhar, se posicionar como parceiro estratégico, que esse cara vai preferir estar ao meu lado do que tentar fazer as coisas por conta, né? Não sei se é essa leitura que você compartilha, se gostaria de fazer um comentário final, assim, mas para mim essa é a lição que fica, né? Não, eu acho que a relação Brasil-China, acima de tudo, acho que você fez uma análise no micro muito boa, então eu vou me conter no macro aqui nas considerações finais. A relação Brasil-China, assim como a maioria das relações internacionais hoje em dia, ela é uma matriz orgânica de interações, né? Ou seja, você tem diferentes níveis, diferentes grupos de interesse com diferentes agendas interagindo o tempo inteiro. Então, a gente falou da última vez da questão do financiamento, a gente está falando dos investimentos chineses no Brasil, a gente sempre fala da questão de comércio internacional, até por conta do nosso histórico pessoal, com o nosso parceiro no podcast Afiance. E você tem tudo isso, ou seja, todos os setores estão se movimentando e tem novas tendências o tempo todo. A relação Brasil-China hoje está entrando num nível de complexidade altíssimo. Uhum. Tá? Os diferentes setores estão virando ecossistemas cada vez mais complexos, com mais agentes, com mais interesses, etc. Tem muita oportunidade aí no meio. A diferença que eu acho que a partir daqui um pouco a nossa missão no Noncast de desmistificar isso, que a oportunidade ela é cada vez menos óbvia e ela cada vez exige mais estudo. Você tem que entender a dinâmica desses investimentos no Brasil para entender que daqui para frente o setor de mineração é um foco e que ele vai exigir presença de parceiros locais para evitar coisas como a da BioID, por exemplo. Agora, se você não entende por que a BioID fez o que ela fez, e aí por trás disso tem todo um estudo de China, da mentalidade chinesa para negócios, que você comentou, de sair fazendo, de excesso de proatividade, vamos dizer assim, você não consegue enxergar isso como oportunidade. Então, eu recomendo a todos que fiquem de olho e que gastem, quem tiver interesse em expandir o negócio internacional,
profissionalmente, a partir de agora, gaste mais tempo estudando, não tem outra palavra, né? Tem que entender, tem que conhecer mais a fundo. Hoje, as oportunidades estão para quem enxerga a coisa num nível um pouco mais profundo, né? E aí, quando o assunto é investimento, eu deixo de novo o crédito para a nossa fonte desse episódio, o CEBC, faz um trabalho ótimo. Bom, a ideia era dar essa pincelada hoje, né, mostrar com dados e fatos, né, que a China continua olhando muito para cá e que cada um de nós, no seu segmento, na sua empresa, na sua realidade, tem a oportunidade de trabalhar com isso e rentabilizar em cima disso. Fica o convite, né, para seguir também @Fiance no Instagram, nosso parceiro aqui, que traz muito conteúdo quase que diariamente sobre as oportunidades de trabalhar com a China e como fazer isso, né? E no próximo episódio vamos poder aprofundar aí sobre outros temas que podem gerar mais insights e mais oportunidades para as empresas do Brasil quando o assunto é China. Muito obrigado por estar com a gente aqui hoje e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!